como nós estamos impossibilitados de nos reunirmos na casa do Divino Mestre, o Divino Mestre vai até os companheiros através da internet. E é claro que o nosso interesse é que todos nós, que todos os companheiros, não só os companheiros, mas aquelas pessoas ligadas aos companheiros, que são simpatizantes da doutrina do Consolador, possam ver à distância o nosso trabalho. Então, nós estamos hoje apresentando o palestrante André Palon. André Palon falará sobre o médico espiritual. É um tema interessante. Aliás, todos os temas que nós estamos, que a Carolina tem encaminhado para a exposição, são válidos, são bons, muito correlacionados com o momento. Então, para iniciar a nossa palestra, como nós fazemos habitualmente, nós vamos rogar ao Divino Amigo Jesus para que esteja conosco, para que nos auxilie mais essa jornada de hoje. E que possamos, ao fim dessa jornada, agradecer ao Mestre pelos ensinamentos que nos serão dirigidos. Tenham todos uma boa palestra. Olá. Olá, bom dia a todos. Eu estou acompanhando aqui a transmissão no meu Facebook do celular, caso eu não estou vendo os slides, tá? Aí se você puder botar os slides, por gentileza, na tela. Ok. Bom dia a todos. Satisfação enorme de estar novamente participando desse momento peculiar, né, que estamos vivendo, mas de poder estar então participando por convite dessa conexão virtual com o Divino Mestre, com as pessoas que frequentam a casa, que eu já tenho como grandes amigos, grandes amigas. A oportunidade de preparar um estudo é sempre gratificante para mim. Eu sempre começo as minhas falas agradecendo justamente pela oportunidade ou de conhecer mais sobre o assunto proposto, ou de relembrar coisas que eu um dia já estudei e aprendi, ou então ainda de aprofundar, né, esses conhecimentos. Então, agradecendo também as palavras carinhosas do Zé Carlos aí na abertura, eu trago hoje algumas reflexões sobre o tema médico espiritual. A gente fale um pouquinho sobre a medicina espiritual, ou seja, o que acontece do lado de lá, no que se refere à medicina, aos médicos, aos recursos e outras coisas bem legais que a gente vai... a conexão do que a gente sabe que acontece no plano espiritual, com esse enfoque da medicina com a nossa realidade corporal, do nosso mundo material. Então, como que ocorre essa relação medicina
espiritual com a nossa. E principalmente, acredito eu, se vocês concordarem, podem até dar um sinal aí nos comentários, que eu estou acompanhando aqui, qual é o nosso papel nisso tudo, né? Porque o conhecimento é sempre válido, mas como a gente sempre fala, né, nas nossas casas espíritas, a gente precisa pegar toda essa gama de conhecimentos que adquirimos por meio de palestras, leituras e vídeos e transportarmos para as nossas vidas, né? De alguma forma conseguirmos aplicar isso na nossa vida, no nosso cotidiano e também com aqueles que nos cercam. Muito legal estar com vocês aqui, domingo de manhã, um dia ensolarado na nossa cidade, para quem está em São José dos Campos, né? E eu estou muito feliz mesmo, muito satisfeito de estar aqui. Estamos distantes fisicamente, mas a partir desse momento nos conectamos por nossos pensamentos e pelo nosso coração uns aos outros, para uma manhã de uma conversa que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, muito edificante, sobretudo. Então, eu gostaria de propor para vocês a seguinte pergunta: estás doente? Ouvindo isso, ouvindo esta pergunta, o que vem à sua mente? Qual é o primeiro pensamento que te ocorre? Normalmente, diante de uma pergunta, a gente, em frações de segundos, elabora, consciente ou inconscientemente, uma resposta. O que você pensa, assim, na hora de responder a essa pergunta? Eu diria que a grande maioria, quando se depara com uma pergunta desse tipo, se você está bem, se você está doente ou se você está saudável, se remete à dimensão física, se remete ao seu corpo. Imediatamente a gente vai falar assim, não, eu estou bem, né? Tem um tal de vírus por aí, né? Uma doença chamada Covid-19, mas eu estou tranquilo, tá tudo bem comigo, né? Minha temperatura está ótima, não estou tossindo, não estou gripado, então eu estou bem. Então vamos começar por aí. Vamos ver, por exemplo, o que a OMS nos fala sobre o que é ser saudável. Então, a própria Organização Mundial da Saúde, que é um órgão composto por cientistas, por médicos, né? Ou seja, portanto, ligado à ciência, né? Ainda define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, embora eu tenha usado a palavra ainda, a gente já percebe que a OMS não traz só a dimensão física para definir o que é um ser saudável, né? Ela já começa a trazer dimensões que vão além desse corpo físico, incluindo então o corpo mental e as questões sociais, ou seja, das nossas relações. Interessante isso, né? Agora, a doutrina espírita, ela vai um pouquinho além. Então, nos ensina o espiritismo que a saúde é um estado de completo bem, a palavra é a mesma que a OMS usa, né? Biopsicossociológico espiritual. E palavrinha grande e difícil. O que quer dizer isso? Olha, leva em consideração fatores biológicos, ou seja, físicos do nosso corpo, lógicos, ou seja, de uma outra dimensão, que seria a dimensão mental, sociais, tal como a OMS também traz, ou seja, essas relações, e espirituais. Então, a doutrina espírita, sabiamente, inclui também as questões de dimensão espiritual, né? E aí tudo isso vai influenciar a nós, seres humanos, na nossa passagem pela existência terrena. Eu não vou me furtar de trazer para vocês algumas coisas que são adjacentes à doutrina espírita, né? Então, o que nós
falando agora é algo chamado do ser integral, que muitas abordagens aprofundam isso hoje em dia, né? Nós temos, por exemplo, o Carl Jung, né, que é um psicanalista que de vanguarda, referência para muitas linhas da psicanálise, inclusive da psicologia transpessoal, já nos falava de 4 funções específicas, né, que é a razão, a emoção, a intuição e a sensação, trabalhando respectivamente com as dimensões mental, emocional, espiritual e física, né? Então, quando a gente começa a trazer para as questões de saúde, para a dinâmica saúde e doença, outras dimensões que não só a física, nós estamos passando a olhar nós, espíritos encarnados, como seres integrais. E aí vocês têm essa figurinha de um quebra-cabeça, em que teria aí 4 dimensões, algumas linhas, e o próprio Espiritismo fala de outros corpos que vão além de 4, mas a gente está falando então de um quebra-cabeça, que nos remete ao conceito de que cada uma dessas dimensões está interconectada uma com a outra. Se vocês perceberem no slide, tem um pontinho vermelho agora aí no meio, que diz que todas elas estão conectadas. Ou seja, cada uma dessas dimensões impacta na outra, de uma forma mais direta ou indireta. Então, para também não aprofundar muito nisso agora aqui, que daria para a gente falar aí bastante tempo sobre isso, aquilo que eu penso, ou a maneira como eu conduzo a minha rotina de pensamentos, vai impactar na minha dimensão emocional. As minhas emoções, aquilo que eu carrego de emoções, dependendo da qualidade delas, vai impactar na minha dimensão espiritual. Sabemos disso, né? E a minha condição de relação com a minha espiritualidade, a maneira como eu estou me relacionando com a espiritualidade, vai ter impacto na dimensão física. E aí eu fiz uma sequência de conexões, mas todas elas impactam uma na outra. Eu não tenho dúvidas que a maneira como nós conduzimos nossos pensamentos e nossas emoções impactam na nossa condição física. Eu não tenho dúvidas que se nós carregamos durante muito tempo, de uma forma rotineira e cotidiana, a raiva, por exemplo, dentro de nós, esta emoção, este sentimento, vai impactar na nossa dimensão física, no nosso corpo. E aí a gente precisa parar para pensar que tipo de padrões, que tipo de rotinas mentais, que tipo de rotinas de pensamentos e de emoções a gente está carregando e está tendo. Bom, aquela pergunta, estás doente? Ela não foi feita à toa. Essa pergunta faz parte do capítulo 86 desse livro, Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, né, de Chico Xavier com Emmanuel. E esse capítulo ele vai ser base para a nossa conversa agora nos próximos minutos, né? A gente vai permeando algumas coisas que estão nesse capítulo ao longo da conversa e lá encerrar lendo tudo que esse capítulo nos traz. Só que quando eu chegar lá, a gente vai ter tido uma base de informações tão sólida e tão profunda que vocês vão ver que tudo vai fazer sentido, ou talvez mais sentido do que se a gente agora parasse e já fosse ler o que vai. Mas, de qualquer forma, esse capítulo começa com o trecho do apóstolo Tiago, que nos diz o seguinte: e a oração da fé salvará, e o Senhor o levantará. E aí, a palavrinha fé destacada em vermelho nos remete a uma reflexão que nos diz que já fica claro nessa mensagem o quanto nós somos importantes neste processo de doença. Porque a fé é algo interno, é algo nosso, que nós temos ou não temos, que nós praticamos ou não temos, que é maior ou menor, variando de uma pessoa para outra.
E a outra palavrinha que eu destaco é o Senhor. O Senhor é Senhor Jesus. E o que ele quer dizer com o Senhor o levantará? O Senhor Jesus, neste caso, é o poder divino por trás espiritual. Então, nós temos que entender que quando a gente fala, por exemplo, aquela frase Jesus salva ou só Jesus salva, dizer que ele pessoalmente vai aqui e vai nos salvar, vai nos carregar no colo. Existe a necessidade de que nós, com o nosso poder pessoal, façamos as melhores escolhas, tenhamos as melhores escolhas em todas as dimensões do nosso ser. E aí vocês já conseguem, né, com base no que eu falei anteriormente, entender isso. Por exemplo, nas escolhas de pensamento, mas principalmente nas escolhas de conduta que a gente faz todos os dias, a gente precisa fazer por merecer receber essa ajuda. Então, quando a gente fala que só Jesus salva, significa dizer que só o exemplo de Jesus, desde que nós o sigamos, vai nos salvar, entre aspas. Que só quando nós conseguimos seguir os ensinamentos de Jesus, que ele nos trouxe falado e por seu exemplo, que trazem, em última análise, as leis divinas, só quando nós seguirmos isso, no sentido de compreender e praticar, é que nós vamos nos salvar. Entendendo salvar aqui como evoluir, sair do estágio em que nos encontramos e galgar lentamente essa escada que nos leva para um patamar mais elevado. Tudo bem até aqui? Ah, legal. Yolanda deu aqui um comentário. Muito bom também saber que você está por aqui, Yolanda. Eu vou tentar ver aqui todos os comentários, né? Na medida do possível responder, mas eu gostaria que vocês interagissem, tá? Por meio dos comentários aí. Interajam entre si, se tiver alguma pergunta para mim, faça. Se eu não conseguir captar essa pergunta agora, alguém aí do Divino Mestre anota e depois me passa. Bom, quando nós falamos em escolhas, como eu botei ali no slide anterior e a gente comentou, a gente precisa trazer algumas leis. E aí eu vou passar, né, relativamente rápido por elas, porque elas são apenas um arcabouço, uma base para a gente falar coisas aí futuramente aqui na nossa conversa. A primeira lei, obviamente, que a gente traz quando fala sobre escolhas, é a lei do livre arbítrio. E essa lei, ela fala o seguinte: posto que temos a liberdade de pensar, temos também a liberdade para agir. Isso está lá no livro dos Espíritos. E aí, se a gente for traduzir isso, quer dizer o seguinte: nós somos todos filhos de um Pai, que é Deus, né? Bom e justo. Ele é bom porque ele nos permite, por meio justamente do livre-arbítrio, que a gente trilhe o nosso caminho, que a gente faça as nossas escolhas. Agora, ele é justo porque ele nos deixa responsabilidade por essas escolhas. Então, o homem, nós, seres encarnados, possuímos o livre-arbítrio para tomar decisões. E aí tem uma informação muito importante, entre parênteses aí no slide. Não há arrastamento irresistível. Então, sempre que falarmos de livre-arbítrio, a gente precisa entender isso, que nós teremos sempre a possibilidade de fazermos escolhas. Não desculpem, mas eu não tinha opção, eu tive que fazer isso. Então a doutrina nos ensina e nos ensina muito bem que não há irresistível. Por outro lado, toda escolha que nós fizermos será de nossa responsabilidade, né? É escrito no slide anterior. Temos a liberdade de escolher e seremos responsáveis por essa escolha. Lembrando que toda escolha traz consequências. Toda escolha. André, mas mesmo aquela que eu fiz, né, escondidinho lá no meu quarto, eu desliguei a luz, entrei debaixo e escolhi fazer algo. Mesmo essa escolha que ninguém estava vendo tem consequências? Tem. Tem porque não há segredos em vida, né? Pode haver entre a gente aqui encarnado, mas em relação à espiritualidade, não há segredos. Em relação a Deus, não há segredos. Né? A gente não pode se auto-enganar achando que não, essa escolha que eu fiz, ninguém estava vendo, então não tem consequência. Tem.
A outra lei é a lei de ação e reação. Essa lei da doutrina espírita, ela tem base, ou tem como base de Newton, que é aquela da física que falava que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade no sentido oposto. Vocês devem se lembrar disso dos bancos escolares. Né? Mas o que interessa para a gente é que tudo que nós fizermos, ou seja, as escolhas de pensamentos e de conduta, vai levar a uma consequência que chama de reação, que é proporcional ao que a gente fez. Ou seja, nada passa despercebido, a gente sempre tem uma colheita daquilo que a gente planta. E a última lei é a lei de causa e efeito. E eu pergunto, antes de abrir aqui o slide na íntegra, se vocês acham que a lei de causa e efeito é a mesma coisa que a lei de ação e reação. O que vocês acham? Reflitam. O que aprenderam na doutrina? Trata-se da mesma lei, só com outro nome, um nome diferente? Vão refletindo sobre isso, se quiserem escrever nos comentários, escrevam, mas a gente vai ver que não é a mesma coisa. Então vamos lá. A lei de causa e efeito, ela nos fala de uma forma bem sucinta o seguinte: não existe efeito sem causa. O que quer dizer? Que não existe uma ocorrência do acaso sem uma causa justa. Não existe essa coisa do, isso aqui aconteceu por coincidência, aconteceu por acaso. Então, por essa lei de causa e efeito, a gente pode entender o porquê dos nossos sofrimentos, de todo o mal que nos aflige. E a gente está passando por um momento desse, né, que está afligindo toda a humanidade. E aí a gente pode também entender que Deus nos dá segundo as nossas obras, segundo o que a gente faz. André, você explicou qual é a diferença de uma lei para outra. Então vamos lá rapidinho. Ó. Então, entendam o seguinte: se existe uma tomada aqui no canto da nossa parede, aqui no canto da sala, se eu vou lá e coloco meu dedo nessa tomada, eu vou levar um choque. Tudo bem? Quando eu vou por esse raciocínio, eu estou usando a lei de ação e reação. Ou seja, eu vou colocar o dedo na tomada, se eu fizer isso, lá no futuro, ou seja, segundos depois, eu vou levar um choque. Agora entrou alguém na sala, eu estou assim, com a minha mão assim, né, sentindo dor, reclamando, a pessoa pergunta, mas o que aconteceu, né? E eu falo para ela assim, nossa, eu levei um choque. Aí ela falou, mas como assim você levou um choque? Não, eu levei um choque porque eu botei o dedo na tomada. Então eu estou pegando um efeito e estou trazendo uma causa. Deu para entender isso? Então, a lei de ação e reação, ela nos traz uma relação entre o nosso presente e o nosso futuro. Então, ela deve ser entendida como uma lei de prevenção. A gente tem que estar o tempo todo com isso na cabeça. Se eu fizer isso, se eu plantar isso, vou colher aquilo. Isso é lei de ação e reação. Enquanto que a lei de causa e efeito, ela traz uma relação do presente com o nosso passado. Então, ela é uma lei que nos traz uma compreensão, nos traz o porquê. Nós vamos olhar para uma condição do nosso presente, que muitas das vezes nos parece assim, não consigo entender por que acontece, e a gente se remete ao passado e vai entender que aquela condição atual, efeito, tem uma causa que reside no passado. Tudo bem? Esses conceitos a gente vai trazer agora nos nossos slides daqui para frente. Muito bem, e se nós entendermos, por exemplo, a doença como um efeito, então a gente vai ver, isso está nesse livro chamado Doenças ou Transtornos Espirituais, que Allan Kardec, examinando essa problemática saúde e doença, observa que o indivíduo sempre colhe o efeito da sementeira que haja realizado anteriormente. Está mais fácil de entender agora, né? Por isso, nossas experiências, mesmo as de natureza mórbida, mórbido quer dizer relativo à doença, constituem recursos para a própria evolução. Então, se nós entendermos a doença como para a evolução, nós vamos saber que ela é o efeito de algo que nós fizemos no passado e que nos chega para nos alertar da
de uma mudança de comportamento, mudança de escolhas que vão me levar por um caminho melhor no futuro. Isso para vocês? Eu espero que sim. Vamos lá. Se nós entendermos então a doença, seja ela qual for, inclusive a Covid-19, que é a doença do momento, né? Mas qualquer que seja a doença como efeito de uma causa anterior, né? Então a gente vai entender que não é por acaso que nós temos ou passamos por uma situação de doença. Então, como não existe causa e a doença é um efeito, vamos trabalhar agora, vamos conversar agora sobre essas causas das doenças. Nesse livrinho de amor, e eu tenho ele aqui, não sei se dá para ver, deixa eu botar aqui. Ó, tá vendo? Livrinho pequenininho aqui, ó, de Emmanuel. Tem essa seguinte pergunta, ó. O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? Então, essa pergunta que a gente conhece bastante na doutrina espírita é a pergunta que está se remetendo ao nosso corpo físico. De que se estrutura esse corpo físico? De Emmanuel responde: o corpo espiritual. E esse corpo espiritual nós também conhecemos pelo nome de perispírito, que é o corpo básico, a matriz sobre a qual se organiza o corpo de carne. Então nós sabemos que somos espírito, que carregamos sempre conosco o perispírito, é uma duplinha que não se separa, né? E quando nós encarnamos, esse perispírito será a matriz do nosso corpo físico. A gente vai ver em imagem, olha só. Então nós temos o espírito, que está sempre juntinho ali do perispírito, e aí de acordo com o nosso mundinho, com o nosso planetinha encarnar, essa dupla, mas principalmente o perispírito, vai então moldar o nosso corpo físico. E aí vem uma outra pergunta relacionada a esses conceitos. O erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico a doenças? Olha como a gente agora começa a juntar os pedacinhos dos conceitos que a gente veio falando até aqui, né? A gente falou de dimensões do ser, daí falamos sobre leis, né? De ação e reação, de causa e efeito. Agora a pergunta é muito simples. Uma doença que eu tenho aqui, né, ou uma predisposição a ter uma doença no meu corpo físico, pode ter relação lá atrás, com uma causa lá atrás? Essa é a pergunta. E Emmanuel responde: sim. A grande maioria das doenças do corpo físico tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, que a gente chama de perispírito. Então, se a doença é um efeito, boa parte, ó, a grande maioria da causa para essas doenças no nosso corpo físico reside no nosso perispírito. De que modo? Ele pergunta. E a resposta de Emmanuel: havendo o espírito agido erradamente neste ou naquele setor de experiência evolutiva, ou seja, vidas passadas, ele marca o seu corpo espiritual com desequilíbrios, com distonias, que vão predispô-lo à instalação no seu corpo físico, numa próxima encarnação, de determinadas enfermidades, e de acordo com o órgão atingido. Então, se na encarnação anterior eu maltratei o meu corpício, né, com comportamentos, com vícios, gravadas no meu perispírito e eu terei predisposição numa próxima oportunidade a desenvolver doenças ali, naquele local. Então, olha que legal. Sabia até agora que o espírito que somos, por meio do perispírito que temos, transmite ao nosso corpo peculiaridades. Olha o movimento das setinhas no slide, né? Então, o espírito, por meio do perispírito, transmite ao corpo as suas peculiaridades. E a gente acaba de aprender o sentido contrário, que o nosso corpo transmite ao perispírito as conscientes do uso, bom ou mal, que fazemos desse envoltório, ou seja, do nosso corpo físico. E aí, num bate e volta, encarnação, o perispírito poderá transmitir ao corpo
as suas marcas conforme o órgão atingido. Bacana isso, né? Da gente ter entendimento. Então, não seria agora demais e nem difícil de entender que a do corpo físico está diretamente subordinada à cura desse envoltório espiritual, que a gente chama de perispírito. Então, no estudo de toda a doença que se faz aqui, na condição atual que nós estamos, é preciso levar o perispírito em conta, já que é ele, então, que vai carregar essas marcas do passado. Gosto muito da palavra de erros, né? Mas, enfim, das marcas das nossas más escolhas do passado. E aí, na coleção André Luiz, existem alguns exemplos importantes para elucidar isso que eu estou falando, e vai ficar bem fácil de entender. Vamos dar uma olhadinha em dois deles. Essa imagem que está projetada aí no pano de fundo, remetem a você uma passagem, alguma história bem conhecida da doutrina espírita? Quem se arriscaria a dizer aí nos comentários? Olha só, é o caso de Segismundo, né, que está lá em Missionários da Luz. Então, o que acontece na história do Segismundo? Em vida passada, por causa de Raquel, o Segismundo tira a vida física de Adelino com um tiro. E aí ele tira a vida física de Adelino, dando um tiro que atinge a vítima na altura do coração. E aí, na vida atual, o que acontece? O Segismundo renasce exatamente como filho de Adelino e de Raquel. Só que daí ele traz, na formação do seu corpo físico, um problema cardíaco, que só vai se manifestar mais tarde, após os 40 anos de idade, por essa razão, que as doenças em geral surgem relacionadas à idade que as faltas foram cometidas. Mas percebam que ele tirou a vida de Adelino com um tiro no coração, e quando ele reencarna filho do próprio Adelino, ele traz uma predisposição a ter um problema cardíaco. Ou seja, ficou marcado para ele aquela experiência dele ter tirado a vida de uma outra pessoa no coração. Em outro livro, Ação e Reação, a gente acompanha o caso de Adelino Silveira, que é um outro Adelino. Tá? O que acontece? Adelino era filho adotivo de um fazendeiro de grandes posses. Ambos eram muito unidos, né? O filho com o pai eram muito unidos. Aos 42 anos, olha só a história, seu pai casa-se com uma jovem de 21 anos, metade da idade dele, e casualmente a mesma idade de Adelino. Já desenharam, né, o que vai acontecer. Os dois jovens se apaixonam, o Adelino e a madrasta agora, né, porque casou com o pai, virou madrasta dele, se apaixonam e ambos tramam a morte do pai. Pai para o Adelino e marido para a jovem. Aí a dinâmica não é muito bonitinha, né? Adelino dá uma bebida forte ao pai, depois uma morte muito dolorosa, e Adelino acaba então se casando com a jovem. Só que ele não consegue ser feliz, passa a ser atormentado por um profundo remorso. No mundo espiritual, os padecimentos foram intensos e contínuos. Isso Adelino desencarna. E aí ele, arrependido ainda no plano espiritual, ele vai então fazer um plano encarnatório, ele reencarna e sabe o que acontece? Desde pequeno, ele tem o seu corpo tomado por um eczema, ou seja, uma inflamação extenso que o dominava quase por inteiro, tal como ele tinha provocado ao seu pai. Tem uma aqui da Sueli, uma pergunta sobre reencarnação. Pode um espírito reencarnado em um mesmo corpo físico, com a aparência que já existiu? Entendemos que não, Sueli, que o corpo é algo temporário que nós temos, né, a cada encarnação. Então a gente, a cada vez, né, ou a cada oportunidade que tem de reencarnar, nós vamos ocupar um corpo diferente. Pode acontecer isso que eu acabei de falar, de você reencarnar no mesmo ambiente, via de regra a gente reencarna no mesmo país, e podemos
encarnar numa mesma família, justamente para que a gente possa reparar coisas como essa que a gente acabou de ver aqui. Então, para a gente dar uma resumida até aqui, ó, as ações praticadas marcam o nosso perispírito e se refletem no nosso corpo físico, como uma espécie de filtro das impurezas. Então, em matéria de saúde e doença, a gente tem que levar em consideração as ações das vidas passadas. Isso é importante para nós espíritas, né, entendermos isso, porque esse é um entendimento que não é todo mundo que tem, né? E aí vem aqueles discursos, eu não estou julgando aqui, mas muito assim, ai meu Deus, por que eu estou com essa doença? Eu não merecia estar doente dessa forma. Por que Deus me castigou dando essa doença? E quando nós passamos a ter esse entendimento do que eu acabei de falar, a gente consegue olhar para tudo isso de uma forma diferente. Então, nós temos que olhar para as passadas, mas, e tem sempre um mas, né, na nossa vida, para que as nossas conclusões não sejam falhas, a gente precisa olhar também para as existências de agora, para as nossas ações de agora, para as escolhas de agora. E uma das abordagens que eu trago para vocês são as causas psíquicas das doenças de agora. Então vamos falar do momento atual. E aí tá lá, ó, a mente invigilante pode instalar doenças no nosso organismo? Eu dei a dica lá no início. Será que uma rotina mental, um padrão de pensamentos ruim, denso, negativo, que pela pergunta aqui está traduzido como mente invigilante, pode instalar doenças no nosso organismo? A resposta de Emmanuel é a seguinte: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Dá para vocês darem um print dessa tela? Dá um print, imprime esse slide, guarda no bolso, cola na geladeira, cola do lado da cama, lê antes de dormir, lê ao acordar. Porque é uma das coisas mais importantes, sério agora, gente, da nossa conversa de hoje. Eu vou ler de novo. A mente pode instalar doenças no nosso organismo porque ela é mais poderosa, inclusive, do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Muito interessante isso, né? E aí a gente vai ver que a gente está usando agora a lei de ação e reação. Olha a pergunta. Ao nos sintonizarmos com energias e atitudes negativas, estaremos, ou seja, a ação de sintonizar com energias e atitudes negativas nos trará a reação de abrir caminho para. Essa é a pergunta. E a resposta é sim. Né? A gente aprende com os mentores espirituais que a percentagem quase total das enfermidades tem origem no psiquismo. E quais são esses padrões mentais que vêm e que a gente tem que se esforçar dia após dia? Oi, tia Sandra. Dia após dia para se livrar. É se livrar mesmo. E controlando, educando, se policiando. Quais são, então, essas ações, essas escolhas mentais que a gente faz para a gente a reação de uma doença no nosso corpo físico? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a preguiça, a crueldade. Os vícios da alma que vão gerar essas perturbações no nosso envoltório. E aí a gente já entende que envoltório quer dizer corpo espiritual, e, em consequência, no nosso corpo físico. Como a gente viu naquele slidezinho anterior, o perispírito vai, então, transmitir para o nosso corpo físico. Tudo bem, gente, até aqui? Outras causas também do momento que vivemos, ou seja, da nossa conduta atual, são os nossos hábitos, os nossos vícios, e aí tem aí uma imagem de fundo remetendo a uma cervejinha, né? Um rapazinho aí tomando cerveja, ó, 2 canecas de cerveja. Então, lá nesse livro Leis de Amor, está escrito exatamente isso, que a gente precisa olhar para o que fazemos na vida atual, da imprudência, do desmazelo, da revolta e da preguiça com que nós conduzimos a nossa vida. Então, pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem cuidar da saúde até se tornarem presas de parasitas destruidores,
ou seja, fatores de risco, né? Que ficam irritados pelas menores razões, os sedentários e preguiçosos. Então, são todas criaturas, seres como nós, que geram doenças para si as atitudes de hoje. Não tem qualquer ligação com vida passada aqui nesse caso, né? Então, são coisas que nós fazemos hoje que nos dão consequências hoje, na vida atual, nessa mesma existência. E aí a gente traz o caso de André Luiz, né, no livro e filme lá, em que ele tinha hábitos, né, quando encarnado, bastante nocivos. Bebia, fumava, tinha padrões mentais ruins, ativos, era nervoso, carregava raiva, tratava mal a esposa, blá, blá, blá. E aí a gente traz, então, para refletir. Será que André Luiz, nesse caso, cometeu um suicídio indireto ou inconsciente? Já ouviram esse conceito? Né? Será que pelos hábitos que ele teve, e muitos de nós também, talvez, tenhamos, estamos cometendo esse suicídio direto ou indireto? Será que quando a gente come muita porcaria, que chama aí de junk food, será que quando a gente fuma, quando a gente bebe, quando a gente vive perigosamente, nós somos considerados suicidas? Que forte isso, né? André, você vai acabar com o meu domingo. É só para refletir, tá, pessoal? Porque, na verdade, o segredo está aqui, ó. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Se nós não tivermos equilíbrio na nossa vida, se nós não fizermos escolhas equilibradas dos hábitos que vamos ter, nós vamos sim ser suicidas inconscientes. Então a gente precisa muito disso, que essas escolhas, e elas não são só escolhas da dimensão física, são escolhas também, ó, dos sentimentos que eu vou carregar, das emoções, dos pensamentos, né? E obviamente das ações que eu vou ter, de como eu vou praticar também a minha espiritualidade, né? Será que eu falo, não, deixa esse negócio de espiritualidade de lado, eu não preciso disso. Será que eu estou sendo equilibrado? Será que eu estou sendo um ser integral, equilibrado, ou seja, um ser que pratica de forma equilibrada todas as dimensões? Bom, vamos falar um pouco então sobre o médico e a medicina espiritual. Tem a imagem aí de vários espíritos que encarnaram como médicos e que na espiritualidade ainda trabalham nessa área. Então vamos entender isso. Muitas vezes imaginamos, eu e vocês, que lá no mundo dos espíritos, no plano espiritual, o que existe de medicina, de técnicas e procedimentos médicos sejam diferentes daquilo que a gente conhece aqui na Terra. E aí eu lembro para vocês, o mundo, o que nós fazemos e temos à nossa disposição hoje aqui no nosso mundo, é uma cópia mal feita, está em itálico isso, para do que existe depois da morte. A gente sabe que o nosso planetinha de provas e expiações ainda, né, tem esses recursos intelectuais, técnicas, etc., ainda num nível muito abaixo do que a gente encontrará no plano espiritual. Então, o que temos por aqui, em termos de tratamento médicos, já é há muito tempo usado do lado de lá. E isso ocorre porque o progresso material segue o espiritual, que lhe serve de matriz. Vamos entender melhor isso aqui, ó. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, de Chico, né, e André Luiz, a gente tem os seguintes esclarecimentos. Tem a pergunta: quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Então, lá na espiritualidade, os servidores da medicina entram com mais segurança na história do enfermo, para estudar os mecanismos da doença que lhes são particulares. O que você quer dizer, André? É como se o histórico do paciente. Ele vai olhar tudo que aquele paciente viveu, tudo o que aconteceu com ele nas encarnações anteriores, as escolhas que ele fez, e ele vai entender esses mecanismos da doença que lá no plano espiritual ele está apresentando. Então, os exames nos tecidos somáticos, ou seja, perispírito, porque não dá para fazer no corpo físico que não tem, né, no plano espiritual, corpo físico. Então é no perispírito. Então esses exames com a precisão que correspondem para nós aqui às inspeções instrumentais e laboratoriais que a gente tem à nossa disposição são enriquecidos com ficha
kármica, ou seja, com o histórico do paciente, que determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia antes de encarnação. Mas numerosos doentes lá, do lado de lá, no plano espiritual, por seu histórico, são tratáveis na erraticidade. Erraticidade é aquele período que a gente leva na espiritualidade entre uma encarnação e outra. Eles serão só tratáveis, porque curáveis mesmo, eles só serão mediante longas ou curtas internações no campo físico, que a gente chama também de reencarnação. Profundas desse mal sejam extirpadas da mente, no contato diário nas relações, inclusive com as pessoas a quem, eventualmente, lhe tenha causado algum mal. Bacana isso, né? Parece confuso, mas depois daquela base que a gente teve no início, fica mais fácil de entender. E o médico? Esse médico lá no plano espiritual. Então, na esfera superior, o médico não se ergue apenas como com o pedestal da cultura acadêmica, ou seja, de ter estudado medicina, como acontece muitas vezes entre nós, mas também com as qualidades morais que lhe dão valor e ponderação, humildade e devotamento. Então, a psicoterapia, que também é usada no plano espiritual, o magnetismo, que também é usado no plano espiritual, exigem grandeza de caráter e pureza de coração deste médico espiritual. Então vamos resumir tudo isso aqui para a gente entrar na parte aí mais final da nossa conversa. Do lado de lá, usam medicamentos? Sim. Fazem exames com aparelhos sofisticados que talvez um dia a gente vai ter aqui na Terra? Sim. Tem psicoterapia? Sim. Tem magnetismo, passe e transfusão de energia? Sim. E lá os médicos preparados espiritual e moralmente, e não só da forma acadêmica, e algumas doenças arraigadas no perispírito somente desaparecerão após nova encarnação, quando poderão ser expurgadas pelo corpo físico. Esse é um resumão do que a gente falou até aqui. André, e os médiuns de cura, esses médiuns que trabalham com cura de doenças físicas mesmo? Então, ó, as cirurgias que os médiuns de cura fazem aqui na Terra, auxiliados pelos médicos e benfeitores espirituais, está bem grande aí, ocorrem da mesma forma, com as mesmas técnicas e recursos que tem do lado de lá. Esses tratamentos e cirurgias que a gente realiza nos hospitais terrestres, esses físicos mesmo, auxiliam também nessa nosso perispírito. Então é uma via de duas mãos, em que acima de tudo está o merecimento do paciente. Ele só vai alcançar com aprendizagem e progresso. Esse paciente somos todos nós, gente. Esse paciente somos todos nós, porque felizmente ou infelizmente o nosso corpo físico estará suscetível a desenvolver doenças no futuro, principalmente quando a gente tiver mais idade, né? Então, tudo isso que a gente está falando, não adianta falar assim, isso não serve para mim que eu não estou doente. Serve para todos nós, tá bom? Médicos desencarnados, e aí imagem de Bezerra de Menezes. Então, os espíritos, todos eles, não só médicos, eles tendem a se ocupar das mesmas atividades que eles se dedicavam em vida. Desencarnam. Então, alguém que aqui trabalhava com culinária, com engenharia, etc., vai provavelmente continuar a atuar daquela forma, daquela atividade aqui. E os médicos não fogem a isso, a esse padrão, né? Então, eles podem também seguir esse mesmo caminho do lado de lá. E no Brasil, o maior exemplo que a gente tem, sabe, é o Dr. Bezerra de Menezes, né? O médico dos pobres, né? A principal diferença é que nós estamos encarnados e eles estão lá do outro lado, né, espiritual. Um outro conceito muito bacana são as colônias espirituais. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez com outros de zonas, cidades, comunidades. E olha que legal isso aqui. As colônias espirituais, elas são de diversos tipos. Pode ser socorrista, correção de estudo, desenvolvimento das artes, de pesquisas, etc, etc, etc. E o que rege a formação dessas colônias, cuja mais conhecida para o nosso lar, né, aquela que fica em cima do Rio de Janeiro, é a lei de afinidade.
Ah, André, para onde que eu vou quando eu morrer? Eu vou para alguma dessas colônias? Não sei. Dependendo do seu padrão, de como você está no seu nível evolutivo, por afinidade, você pode ir sim para uma dessas colônias. No Brasil, gente, acima aqui do nosso paizinho, nós temos cerca de 20 colônias espirituais. E eu trago o exemplo de duas delas, para vocês entenderem como que funciona essa questão de afinidade de pessoas que vão povoar essas colônias. A primeira é a colônia das Violetas, ela é na região central do Brasil. E olha só o que acontece lá, ó. Eles desenvolvem técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Olha a especialização dessa colônia, né? Então, nos educandários e laboratórios lá nessa colônia, os espíritos estudiosos vão oferecer não só lá, mas também aos estudiosos encarnados o resultado das suas pesquisas. Então, todo o avanço médico que a gente tem aqui no planeta, tudo que a gente ouve de avanço da medicina, é inspirado pela colônia, tem uma influência positiva dessa colônia, que é a colônia das Violetas. E o passe no processo de cura? A gente fala muito sobre passe, muitas pessoas inclusive procuram o centro espírita, né, motivados por receber o passe. Então, nos processos de cura, como devemos compreender o passe? É uma pergunta que está lá no Consolador, e Emmanuel responde o seguinte: assim como a transfusão de sangue representa uma possibilidade de renovação das forças do nosso corpo físico, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos de um reservatório que é ilimitado. Então, nós precisamos entender que o passe é um tratamento. E a gente deve buscar o passe principalmente quando nós precisamos de um tratamento. Existe a recomendação da gente não ficar tomando passe, indo lá receber passe aleatoriamente, sempre. Né? E a razão para isso, gente, não é que eu queira desestimular as pessoas a buscarem o passe, mas é para que a gente não fique apegado, que a gente não associe que eu posso agir de qualquer maneira, né? Eu posso errar, eu posso ter uma conduta ruim, que depois eu vou lá, tomo um passe e está tudo resolvido. Outras religiões falam sobre a confissão, né? Eu posso errar aqui, que depois eu vou lá, eu me confesso e está tudo resolvido. Então a gente precisa ter esse cuidado de entender que o passe é um tratamento, né? E se for preciso um tratamento mais específico, a gente entra na fluidoterapia mais aprofundada. Mas que isso tudo é só quando nós tivermos uma necessidade real para receber. Causas das doenças. Então, agora, causas de vidas passadas, causas de vidas presentes, etc, etc, etc. Qual a advertência de Jesus? Se previna dos males do corpo e da alma. E a gente está se encaminhando para o final aqui. E Emmanuel fala o seguinte: assinalando instantes, vidas passadas, e próximas, vida presente, das doenças de agora, destacamos a advertência do Mestre: e vigiai para não cairdes em tentação. Então, para todas as causas de doenças, o que a gente precisa é orar e vigiar a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções e sentimentos. E tudo isso na nossa conduta, nas escolhas de ações que nós vamos ter. E aí a gente volta lá para o capítulo 86, Viva, que é o capítulo que fala estais doente. E aí tudo vai ficar muito fácil da gente compreender. Eu peço agora que vocês me acompanhem, meditando e refletindo sobre tudo que a gente vai falar aqui nesse finalzinho. Então, todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredite que medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Afinal, olha a medicação exterior se prossegues triste, dimensão das emoções, né? De outras vezes pede socorro
médicos humanos ou de benfeitores espirituais, médicos espirituais, mas ao surgir as primeiras melhoras, abandonas o ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis, quando reclamamos de tudo a toda hora. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar? Não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Por mais que se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima do suicídio indireto, ou seja, vítima de si mesmo. Se estás doente, meu amigo, minha amiga, acima de qualquer coisa, aprenda a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Deserte de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino. E lembra-te que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece-te pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Por fim, guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, primeiro slide, em todos os seus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Muito obrigado, gente. Que tenhamos todos um abençoado domingo. E até a próxima, se Deus quiser. Muito grato pelo estudo, pela palestra. Uma palestra eminentemente técnica, mas que você conseguiu transformar em miúdos em uma explicação bastante clara. Os dirigentes da reunião pública de domingo do Divino Mestre, os frequentadores, nossos amigos, estamos muito agradecidos pela sua participação. E nós, ao ensejo do fim dessa brilhante palestra, nós agradecemos a Jesus, que esteve conosco, nos orientando no entendimento deste estudo, e nós rogamos a Ele que continue conosco, não só neste domingo, não só nesse instante, mas que Ele permaneça em nossos corações por todos os nossos dias. Muita paz a todos e que em breve, com as graças do Senhor Jesus, vencendo as dificuldades do momento, nos reuniremos na Casa Espírita para a troca de afetos espirituais e abraços físicos. Muita paz.